Olá, olá, povo do meu condomínio! Mais um Siga-me Cast, mais um programa visando trazer conteúdo, dicas, informações e soluções para quem vive em condomínio. E hoje a gente vai abordar um tema bem importante e é o calcanhar de Aquiles de muito gestor. Quem nunca passou por problema de financeiro? Quem nunca faltou ali no final do mês, um dinheirinho no caixa para pagar suas contas? E se tem um tema que dói em todo síndico e morador é entender melhor para onde vai o dinheiro no final do mês do condomínio. E hoje a gente veio trazer um convidado especial que para explicar como fazer todo o planejamento, como lidar com o dinheiro. Seja muito bem-vindo, Wilton Gomes. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e falando para as pessoas que vivem o condomínio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Diego, e vou ser até um pouco mais audacioso. Esse tema ele não é importante só para condomínio, não, viu? Esse tema é o calcanhar de Aquiles, eu acho que de uma sociedade como um todo. Eu sou consultor, além de síndico profissional, né, eu também sou consultor financeiro, e eu observo que essa é uma dor de muitos. É uma dor real. Às vezes a gente disfarça, muitas vezes a gente vive numa sociedade que consegue maquiar ali, mas é um ponto, é o dedo na ferida, finanças e planejamento. Eu espero que seja um bate-papo muito bom, que a gente possa compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu e que seja útil a quem estiver assistindo. Que maravilha. E você que está nos acompanhando, já entendeu tudo que vem por aí? Não esquece de dar seu like, de fazer seu comentário, de mandar esse conteúdo para seu amigo que precisa entender a lidar com o dinheiro. Tanto além do síndico, aquele seu amigo empresário, porque de fato, Wilton, nossa cultura, ela não nos ensina a lidar com o dinheiro. Não nos ensina a lidar, a ter saúde financeira, a ter planejamento estratégico financeiro. Isso é um fato. E para quem vive o condomínio, isso é um dos principais pontos a serem observados para que tenha, de fato, uma boa gestão e saber sempre sobrar alguma coisa e conseguir realizar tudo que o condomínio precisa, né? E hoje a gente vai falar sobre a realidade financeira dos condomínios e os desafios do síndico. Wilton, a primeira vez que você assumiu em um condomínio, qual foi o maior desafio em relação a dinheiro? Bem, o meu primeiro condomínio, de fato, foi um condomínio que estava passando. Eu cheguei na assembleia de destituição da síndica Eita, negócio pesado, viu? por falta de prestação de contas. Eita. Então ela passou um ano sem prestar contas, e aí os moradores solicitavam e ela não prestava. Até chegar ao ponto de marcar uma assembleia de destituição. Então, nesse dia, eu caí de paraquedas, eu não era morador desse prédio, eu era consultor de um morador, e ele pediu para eu participar dessa assembleia representando ele. E lá eu consegui detectar algumas falhas, a menina estava, como é que eu posso dizer? Ela estava enrolando, que de fato se consolidou essa informação. Então, ali, naquele momento, eu entrei no segmento de condomínio. Então você nunca pensou, passou nem sua cabeça em ser gestor condominial? Pelo contrário, eu nunca tinha participado de uma assembleia. Eu não sabia nem como funcionava uma assembleia. Sempre morei em condomínio, mas eu nunca tinha ido à assembleia do meu condomínio. E aí, a partir desse momento, opa, peraí. É muito dinheiro, é muita responsabilidade na mão de uma pessoa que muitas vezes fica só, fica sem vigilância. Porque os moradores não querem saber. Os moradores não olham. Você era uma prova viva disso, que você não participava. Eu mesmo não olhava. É. E aí, a partir desse momento, a gente começou um trabalho nesse condomínio específico. Aí eu levei o meu conhecimento financeiro, eu levei as minhas estratégias de consultoria. Então, eu comecei com um diagnóstico, e nesse diagnóstico a gente detectou várias falhas. Não só falha de planejamento, como, de fato, roubo mesmo. Eu também não vou citar o nome da pessoa, nem o nome do condomínio. Mas vamos evitar processo. Vamos evitar processos. Mas as pessoas de Natal, algumas pessoas de Natal que passaram por esse problema com essa cidadã, sabe de quem eu estou falando. Mais especificamente, neste condomínio, eu coloquei o meu método de gestão financeira e a gente conseguiu reverter. E eu estou lá até hoje, desde 2020, 2021, eu sempre renovo o mandato e, graças a Deus, vem dando certo a estratégia que a gente aplica lá.
Claro, vale ressaltar a importância, você acabou de falar. O morador, como você, também não tem o hábito de participar e acaba que alguns gestores, infelizmente, acabam roubando, acabam, né, existindo fraude, existindo corrupção dentro do condomínio. Nesse ponto, vale ressaltar a importância dos moradores participarem da Assembleia, fiscalizarem, estarem acompanhando, porque muita gente não entende. Hoje eu tenho certeza que você, como gestor, já entendeu a importância de você cuidar do seu bem, porque você está entregando o seu bem na mão de um gestor que pode fazer um bom trabalho e você ter sucesso, que é a valorização, que é transformar o seu lar melhor. Sim. Ter uma boa estrutura, né? Porque quem busca viver em condomínio busca por segurança, conforto, comodidade, e você só vai ter isso com uma boa gestão. Se não Sim. tiver, Exato. a coisa fica difícil, né? Tem um ponto X aí que você falou também, que é muito importante para quem faz um bom planejamento financeiro. Lá mais na frente, eu vou falar sobre uma filosofia do colchão. O colchão financeiro, que é o colchão onde você dorme, onde você descansa. Então, quando você tem um bom colchão, você dorme bem. Quando você tem um péssimo colchão, você dorme mal. Então, se as pessoas compreenderem a filosofia de um bom colchão financeiro, elas vão compreender que isso garante boas noites de sono. Então, é uma filosofia que eu trago e depois a gente fala mais sobre isso. O ponto que você falou sobre valorização. Um prédio bem cuidado, com um básico bem feito, ele é valorizado no automático. Isso é verdade. O morador passa. Eu tenho um exemplo muito claro para mim na minha mente. Tem um condomínio ali no Planalto que eu tomo conta, e eu tomo conta de um e tem um número 2 ao lado. E eu sempre falo para os moradores, olha, quando vocês chegam, olha a diferença do nosso para o do concorrente. E aí Nosso vocês... vizinho, né? É colado, bicho, é parede com parede. E aí o nosso, ele está pintado, ele está bem cuidado e ele está bem iluminado. Não tem nenhum apartamento desocupado, nem para aluguel, nem para venda. Por quê? Porque quando o morador passa, talvez ele não olhe os detalhes, mas ele se sente bem em entrar no condomínio pintadinho, organizado, com a grama cortada. E aquilo ali, por mais que ele não tenha essa atenção aos pequenos detalhes, ele se sente bem. Isso é verdade. E, naturalmente, ele quer fechar ali. Então, eu sempre digo, tem fila de espera para locação e para venda. Então, a valorização do patrimônio, muitas vezes, ela não é sentida, não é percebida quando você não está atento a esses pequenos detalhes. Mas quando acontece de o condomínio estar todo organizadinho, ele valoriza. Valoriza muito. Se você pegar um apartamento com 150 unidades, se eu colocar 10 mil reais a mais em cada unidade, dá 1,5 milhão. Então, a gente consegue valorizar um patrimônio, a gente consegue valorizar 1,5 milhão de patrimônio com o básico bem feito. Tendo a boa gestão financeira, né? Porque você consegue lidar com o dinheiro e mantendo tudo bem funcionando. Existe um síndico que eu visitei recentemente, em que o condomínio dele, a mesma construtora tem nesse mesmo caso. O dele e o vizinho. A mesma construtora, o mesmo apartamento, tudo do mesmo jeito. Só que o aluguel dele é 30% mais caro. O aluguel no condomínio dele é 30% mais caro. Do mesmo jeito se aplica a média de 15% a 20% mais caro a compra do apartamento. E não tem. Não tem. Isso é o mesmo jeito. Então, a saúde financeira do condomínio, você consegue fazer bem mais coisas e, consequentemente, valorizar o bem, né? Muita gente acha, Wilton, que o síndico é tesoureiro do condomínio. E explique para quem está nos acompanhando qual o verdadeiro papel, até onde vai a responsabilidade do síndico na gestão condominial. Antigamente, o síndico era o aposentado, ou a pessoa mais desocupada ali da comunidade, ou o único que tinha coragem de encarar os problemas. Isso aí no passado era muito comum. Isso é Ninguém verdade. quer a Assembleia esvaziada, ninguém quer, vai fulano. E o fulano, com muito boa vontade, ia lá, fazia o que de fato ele poderia fazer. Mas hoje, com as exigências cada vez maiores, com as responsabilidades cada vez maiores, até a palavra síndico, acho que ela vai perder no futuro o significado da palavra síndico.
e vai migrar cada vez mais para gestor. Que, de fato, hoje, quando você pega um condomínio um pouco maior, tem uma estrutura de uma prefeitura. É verdade. Você tem que estar habilitado a ser um gestor. Então, você vai gerir o quê? Pessoas. Vai gerir tanto as pessoas, os clientes, como os funcionários, os colaboradores. Isso aí e aí você não consegue fazer isso sem ter, de fato, um conhecimento técnico específico na área. Você vai gerir finanças, você vai gerir estrutura. Então, nada mais justo do que a tendência, né, é que migre para gestão cada vez mais profissional. E quando você olha esses síndicos que assumem um condomínio sem ter esse tipo de conhecimento, não por má vontade, mas por falta de preparo, lá na frente se estoura problemas que ele não conseguiu enxergar por não ter o traquejo da vivência, do dia a dia. E passa despercebido. Porque passa mesmo. Não se pode exigir de um morador que não teve o treinamento específico para aquilo ali, que ele saiba de tudo. Isso é verdade. Existe, de fato, essa questão da cultura, onde o síndico aposentado, né, era quem assumia a gestão condominial, assumia a sindicância. Por isso que eu sempre busco falar sobre gestão, assumir gestão condominial. E que quando se tem um bom planejamento, você é um gestor, você consegue elevar o nível do patrimônio, elevar o nível do condomínio bem mais. E para que a gente possa entender como você pode equilibrar as contas do condomínio sem aumentar a taxa condominial. Porque a taxa condominial é um dos maiores problemas quando se quer ser aumentado e os moradores não entendem a necessidade e a importância do ajuste, né, para manter o condomínio em dia. Como é que você consegue fazer tudo isso sem ter um aumento significativo? Eu vou usar um exemplo. A gente fez isso no condomínio Adalberto de Souza. Sim. O gasto maior hoje com condomínio é com pessoal. Mão de obra. Mão de obra. Hoje, por exemplo, ainda mais que o INSS é um regime especial. O INSS do porteiro, por exemplo, ele não é igual ao INSS de qualquer outro funcionário. Ele é enquadrado num regime especial. Então, assim, naturalmente, em condomínios que tem muita gente, tem muitos funcionários, a tecnologia vem ajudando muito. Sim. Então, quando você une tecnologia, revisão de contratos e otimização de pessoas, a gente consegue baixar. É em todo caso? Não. Não é em todo caso. Mas, na grande maioria, não se pode abrir mão da tecnologia. A tecnologia veio, ela hoje, de fato, ela cresce e ela entra no condomínio com muita velocidade. Você pode observar que a grande maioria dos condomínios hoje, a portaria eletrônica é uma realidade. É uma realidade, isso é verdade. É uma realidade. Aí, quando você olha, vai para as feiras de tecnologia, você vê cada vez mais câmeras com mais funções, com mais inteligência artificial. E aquilo ali é quase que uma covardia com um ser humano. Porque ele traz elementos de segurança com mais camadas, né? E, naturalmente, vai tirando o espaço de pessoas. Claro, ninguém vai aqui dizer que o condomínio do futuro não vai ter pessoas. Sempre vai ter pessoas. Sempre vai ter pessoas. Mas o avanço da tecnologia é, de fato, hoje, um aliado na redução de custo. Revisão de contrato e a gente consegue reduzir custos. Mas, naturalmente, passa, sim, por cortes ou em serviços que estão ali fora da realidade, e o contrato fora da realidade, ou pessoal em excesso. Pessoal em excesso. Você já me respondeu essa próxima pergunta, mas eu vou ser um pouco mais específico. Você já passou por alguma situação em que uma boa decisão fez o condomínio respirar melhor financeiramente falando? Eu acho que você já respondeu um ponto que é sobre a escolha dessas portarias, mas existe alguma decisão que você já tomou que fez outras que você já tomou e, de fato, fez o condomínio dar uma respirada? Sim. Pronto. Uma das minhas premissas básicas é que eu não administro aquilo que eu não tenho respaldo. Então, eu investi muito na minha capacitação. Eu me dediquei muito a estudar, a trabalhar, e quando eu faço um diagnóstico e apresento uma solução, antes
eu escuto as partes. Eu escuto os funcionários, eu sento com cada um, eu escuto grupos de moradores. Sim. E construo o meu plano de ação baseado tanto no meu conhecimento técnico, quanto no que os moradores falam e quanto os funcionários falam. Então, quando eu apresento um planejamento estratégico, eu tento contemplar todas as partes. E se esse planejamento estratégico não for aceito, eu deixo de acreditar naquele condomínio. Então, não adianta eu permanecer ali. Vai perder tempo eu, vai perder tempo os moradores e o condomínio como si não vai andar para frente. Então, eu sempre deixo claro, aqui eu não fico se não for nessas condições. Mas se for nessas condições, eu garanto que a coisa vai acontecer com naturalidade, sem pressa, e a valorização vem. E é, de fato, o que tem acontecido. Então, decisões difíceis são tomadas sempre nos primeiros 3 meses. Geralmente, essas decisões difíceis que são tomadas, todo mundo já sabia que em algum momento ia ser tomado, mas as pessoas nunca tiveram coragem de colocar. E assumir a responsabilidade sobre tomar essa decisão. Então, muitas vezes a gente precisa demitir pessoas, revisar contratos, e muitas vezes o plano de ação mesmo é ir levando aos poucos até a gente encontrar a quantidade de dinheiro suficiente para resolver o que precisa no médio prazo. Nem toda solução é de curto prazo. Então, a gente precisa também deixar isso claro, que decisões mais urgentes, ela precisa de um choque. Pá. Mas tem decisões que podem ser levadas no médio prazo ou até no longo prazo. Problemas maiores, né? Pronto, eu tenho um condomínio ali que tomaram uma decisão equivocada lá atrás e hoje a gente tem um passivo de R$500 mil. Misericórdia. Então, para ratear esses R$500 mil com os moradores, fica inviável agora. Então, essa é uma solução que a gente vai tomar no longo prazo. Sabemos que temos que resolver, mas no momento agora não é a hora. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre como o planejamento muda o jogo financeiro do condomínio. Planejar não é só prever gastos, não é isso? Não. Claro. Então, como é que pode fazer um planejamento financeiro que te ajuda a antecipar todos os problemas que podem acontecer dentro do condomínio? Então, essa dica aqui, ela não vai só para condomínio. Olha aí. Ela vai para morador também, vai para empresário, vai para todo mundo que quer ter uma tranquilidade. Sim. Então, quando eu falei no início do colchão financeiro, é uma analogia. Se você tem um bom colchão na sua casa, você dorme bem. Sabe quando você vai para um hotel bom e você deita ali naquela... Nossa, que cama boa. Eu queria uma dessa em casa. Então, aquele é um bom colchão financeiro. Então, trazendo uma analogia para o dinheiro. Quanto de dinheiro eu preciso ter numa retaguarda para que eu viva tranquilo, para que eu gerencie tranquilo? Então, essa é uma pergunta que vale ouro. E você só vai conseguir detectar esse valor se você fizer um diagnóstico bem feito. Então, vamos lá. Um condomínio hoje que tem, de fato, muitos problemas estruturais, antes de um diagnóstico financeiro, é ideal chamar um perito. Sim. Faz um perito, ele faz a perícia, depois você pega os orçamentos e vai compor aquela previsão orçamentária com os dados reais que esse cara trouxe. Sim. Quanto de gasto de pessoal você vai ter? Quais são os problemas recorrentes aqui no bairro? No Planalto, por exemplo, eu tenho na Breulândia, eu tenho um condomínio que ele é alto. E aí, sempre que a KN vai fazer um serviço, falta água. No primeiro ano, ninguém me contou isso. Então, no decorrer do ano, eu percebi que eu precisei contratar muitos carro-pipas. Só que no segundo ano, eu já sabia dessa informação. Então, eu já coloquei na minha previsão orçamentária uma quantidade X de carro-pipa. Então, ele é alto, serviço da KN, falta água, morador quer água de imediato, carro-pipa. Então, assim, quanto mais você prevê situações que estão fora do radar, melhor a tranquilidade financeira. Então, o colchão financeiro é dinheiro a pronto uso para as emergências, para investimentos em melhorias e para você manter ali a sua anuidade tranquila. Então, quando você olha o condomínio ano, a sua visão muda. Quando você olha mês a mês, é uma visão um pouco mais limitada. Então, olhar quanto você vai gastar no ano nisso aqui. Quanto você vai gastar no ano nisso aqui.
tudo fica mais fácil. E aí, convencer, de fato, os moradores de que aquilo ali é fundamental. Porque senão, no decorrer do ano, você vai ter que chamar várias assembleias para várias taxas extras. E não é legal estar chamando a assembleia para taxa extra. Eu não gosto. Eu prefiro, de fato, trazer a realidade logo no início, trazer, olha, essa é a situação financeira real e vocês precisam aprovar isso aqui. Ponto. O que a gente precisa é isso, É né? E isso. deixar claro o quão precisa para poder, de fato, fazer. Eu sempre tenho o hábito de conversar com os síndicos parceiros sobre o bom planejamento orçamentário, que é diretamente isso que você está falando. Sobre a importância dele entender as necessidades, sobre prioridade, entender o que é necessário de agora, o que pode ser feito depois, e assim sucessivamente. E você só consegue entender isso com um bom diagnóstico. Exato. E a boa gestão é sobre isso, é sobre entender o que vai precisar e se programar para isso. Infelizmente, no mercado condominial, grande maioria dos gestores síndicos que trabalham nesse universo que é condomínio, não fazem esse bom planejamento orçamentário. E aí que Não fazem, e na hora de apresentar também, ali na Assembleia, eles não trazem com clareza as informações. E por não trazer com clareza, gera no outro dúvidas. Será que precisa disso mesmo? Então, além do bom planejamento, uma boa apresentação desse planejamento é fundamental. E aí você traz clareza, você traz transparência. E outro detalhe também, viu? A transparência. a transparência é importante. Meu amigo, o quão difícil é você aprovar algo se você não for transparente. Isso é verdade. Tem que estar prestando conta de tudo, todo o tempo. Nada pode estar escondido. Tudo tem que estar às claras. Se no condomínio que você mora, não está ainda a previsão orçamentária exposta e também os livros digitalizados em sistema, solicite. Aí, para quem está nos acompanhando, isso é uma dica, solicite. Solicite. Deixe lá no sistemazinho da administradora e de vez em quando pegue um lá, olhe, dê uma olhada, questione. Para que foi esse dinheiro? Não deixe dúvidas. Não conviva com dúvida. Isso é importante. Se tem alguém que precisa ter transparência, é o síndico. O síndico tem que chegar e estar sempre transparente. Ó, tá aqui o livro, isso aqui foi disso aqui, pronto. Não tem problema. Faça, mostre. Se você tiver algo a esconder, você esconde o livro. Se você não tem nada a esconder, mostre o livro. E o livro tem que estar, sabe onde? No sistema, para todos os moradores, não é só para o conselho, não. O conselho, claro, vai ter a responsabilidade de dar parecer de aprovação ou desaprovação. Mas transparência não faz mal a ninguém. Na verdade, faz bem, porque as pessoas entendem o que você está fazendo e confiam, acreditam. Porque, de fato, tem que acreditar no gestor, tem que confiar, porque senão as coisas não funcionam. Isso, Eu perfeito. acredito. Wilton, você usa... Para ter o controle sobre isso tudo, você precisa ter ter tudo meticulosamente falando sobre o controle. Isso você faz através de planilha, faz através de sistema, ou existe algum método próprio em que você faz todo esse controle? Então, eu entrei na faculdade em 2005, né? 2005. Isso há 20 anos atrás. Então, eu fui forjado na planilha do Excel. Então, toda a minha filosofia de trabalho vem da planilha do Excel. Então, eu domino ali a planilha, eu gosto. Mas, com o passar do tempo, a gente foi se capacitando e dentro da minha empresa tem um produto chamado BPO Financeiro, que, de fato, é a terceirização de setor financeiro de pequenos negócios. Então, lá dentro do BPO Financeiro, a gente tem tecnologia. Então, já tem muitos softwares de gestão financeira que auxilia muito o serviço, né? Mas eu não abro mão da planilha. Todo condomínio, por exemplo, eu faço financeiro ainda de alguns condomínios, apesar de ter um bom suporte da Natal Condomínio, que é uma das empresas parceiras nossa. Aí um abraço para João Maria, Rebouças. Um abraço aí para todo mundo, Lene. Então, as meninas sempre me auxiliam muito e mandam já praticamente mastigado para mim, só autorizar, de alguns condomínios. Mas de outros condomínios, eu faço o financeiro. Então, eu vou lá, abro minha planilha. E, de fato, quando a gente olha e tem um hábito de estar revisando a planilha, você percebe que lá na frente vai precisar ajustar alguma coisa, ou para cima ou para baixo, e vai precisar tomar decisões. Por exemplo, agora, a gente não sabia
foi condenado em uma ação trabalhista que já vinha rolando há muito tempo. Eu entrei no condomínio, a gente não sabia da situação trabalhista dessas pessoas e foi condenado agora a indenizar um funcionário. Como a gente tinha uma reserva financeira, foi muito tranquilo. Não teve dor de cabeça. Não teve dor de cabeça. E estou chamando agora uma assembleia para comunicar Que foi pago. que foi pago e da forma que foi pago, de onde foi tirado dinheiro. E nesse condomínio específico, por ter feito algumas tomadas de decisão, principalmente essa de trocar de portaria humana para portaria remota, a gente também vai conseguir agora baixar a taxa condominial. Vocês vão conseguir baixar a taxa condominial. Isso, porque Faz tempo que eu não vejo baixar. Sempre vejo manter. Baixar não a gente vai conseguir baixar em R$60. Olha. Vai ser uma redução significativa, né? E está tentando transformar um outro condomínio, usar essa mesma metodologia. E aí vamos ver se os moradores acatam a sugestão ou não. Assim, tecnologia vem para auxiliar, mas também a gente tem que compreender também que muitas vezes tem condomínio que tem mais idosos. Isso. E aí essas pessoas precisam de pessoas para um suporte numa madrugada, né? Então eu tenho um condomínio ali que ele tem muito idoso. Então para mim não é viável deixar uma portaria eletrônica e abrir mão de uma pessoa dentro do condomínio, até para ter esse entendimento humano, né? Talvez seja o primeiro contato que essa pessoa vai fazer com a pessoa, seja o porteiro. Um auxílio numa queda, um auxílio numa Um suporte, né? Suporte, esse primeiro suporte. Não é função do porteiro fazer isso. Mas está lá o idoso, dentro de casa, sozinho, caiu. Quem vai salvar? Quem vai ajudar? Então, em nem todo lugar cabe essa redução de pessoal. Mas aonde cabe, a gente tenta Claro, implantar. isso vale ressaltar que, fortalecendo aquilo que você falou, sobre existe perfis e perfis de condomínio. As pessoas mais idosas, né, que compraram apartamentos há bastante tempo, eles já estão acostumados com aquela cultura de ter um porteiro, de ter alguém para receber os pedidos, ajudar quando necessário. E quando você quer fazer essa troca, muitas das vezes não cabe, porque eles já estão acostumados, eles não se adequaram ainda à tecnologia e está tudo bem. Isso. E está tudo bem. Essa é a realidade deles. É a realidade dele, tem que ser respeitada. Respeitada. Né? E aí, tipo, essa é a realidade, mas essa realidade tem um custo. Para se manter isso, o custo é esse. Se todo mundo quiser ratear, quiser pagar, tudo Pronto, bem. tá tudo certo. Perfeito, perfeito. Que tipo de investimento ou reserva você considera essencial para uma boa gestão condominial? Em algumas convenções, tem lá estipulado já que 3% da arrecadação é quase que obrigatório você reter, né? Muitas pessoas não aplicam isso. Mas eu costumo trabalhar com 5%. Eu coloco ali nas minhas previsões orçamentárias 5%. E a gente aprovou, o dinheiro entrou na conta, eu transfiro para uma conta de investimento. Geralmente, como é um dinheiro que eu não pretendo usar no curto espaço de tempo, a gente faz aplicações ali que pague 100% de CDI. Geralmente, em conversa com alguns analistas de investimento, eles... Assim, porque muitas vezes eu preciso desse dinheiro, assim, a gente não quer usar. Mas se necessário... Mas quando aparece a demanda, é para hoje. Então, eu não posso abrir mão de um investimento que pague bem, mas que também me dê a permissão de sacar de imediato. Tem a liquidez mais imediata. Exatamente. Para que eu não perca tempo esperando a baixa, ou senão vai perder muito dinheiro nessa transação. Então, basicamente, a regra que eu uso é essa. Perfeito. Se você tivesse que resumir um síndico que apaga incêndio para um síndico planejador, qual seria essa distinção? Isso. O cara que perde muito tempo da vida dele, ele vai escolher onde vai perder o tempo. Ou no início da gestão, ele dedica a maior parte do tempo a fazer um bom diagnóstico e fazer um excelente planejamento e vai passar ali 2, 3 anos sem fazer uma revisão. Ou ele não faz esse diagnóstico agora e vai passar a gestão todinha apagando incêndio. A diferença é básica. Você escolhe aonde dedicar mais tempo. No início da gestão, fazendo uma revisão
de todos os contratos, um bom diagnóstico e fazer um planejamento para 24 meses. E aí você vai ali navegar em águas tranquilas. Ou você não faz isso no início e vai passar 24 meses apagando incêndio. Porque, meu amigo, vou te dizer, viu? Um diagnóstico bem feito exige muito. Exige muito. Exige não só tempo, como conhecimento técnico específico. Porém, isso feito, aprovado em assembleia, te dá uma tranquilidade para uma gestão muito tranquila. Até porque você consegue prever. Claro, ninguém tem bola de cristal, mas os comportamentos... Adivinhar é proibido, né? Mas a gente já sabe ali onde vai pipocar as coisas, porque é quase que padrão. Olha, tudo tem vida útil. Tudo é feito para acabar. Então, antigamente, registros de caixa d'água duravam 30 anos. Hoje, mais não. Então, a gente tem que estar ali na previsão orçamentária a entrada da água e a saída da água. A entrada da energia. E são coisas básicas. A entrada da água, saída da energia, fachada. Manutenção periódica de outros itens, como bombas e cisternas. Basicamente, você planejou direitinho isso aí, é executar de forma... Aí, na execução, você tem que ter um cuidado de contratar empresas que entreguem, de fato. Tem preocupação com a empresa que você vai contratar, né? A gente vive hoje uma crise de mão de obra. Isso é verdade. E quem trabalha em condomínio sente. Sente e a gente participa de grupos de síndicos, a gente percebe ali o desespero da pessoa procurando... contratar, em conseguir pessoas boas. Porque a empresa tem muita, agora, que leve solução, que de fato preste um bom... Que resolva, porque a palavra é essa, é solução, é resolver, né? Exatamente. Assim, eu particularmente, tenho, graças a Deus, já tenho um escopo, né, de pequenas empresas que me cercam ali. Quero conhecer, inclusive, essas empresas. Importante. Levar para outros condomínios. E eu já tenho confiança nessas pessoas. Então, quando estoura uma ou outra coisinha emergencial, é para essas pessoas que eu vou recorrer. Sim. E isso é importante. É importante. É importante você ter. Você não anda só. Você não anda só. E outra coisa, eu odeio retrabalho, bicho. Eu odeio retrabalho. É mais caro, é mais trabalhoso, é dor de cabeça, energia, tudo. É péssimo, é péssimo. Então, eu prefiro pagar, às vezes, o preço justo do que pechinchar, do que estar trazendo qualquer pessoa para dentro do condomínio, do que estar tendo retrabalho. Bicho, o retrabalho é desgastante para todo mundo. Para os moradores, para o síndico, para o administrador, para o próprio prestador. Então, o cuidado, o zelo na escolha de quem vai aplicar ali a ferramenta é importante. Perfeito. Isso é muito bom se atentar para boas escolhas de empresas. De fato, é bem complexo você encontrar essas empresas sérias que, de fato, levem solução com um preço interessante, ter o melhor custo-benefício. Que muitas vezes não é sobre preço, é sobre solução. Se você não ter dor de cabeça em contratou, deixou lá, o cara vai resolver e saber que vai resolver. Isso é que eu acredito que seja o mais importante. Agora vamos comentar sobre os deslizes comuns na gestão condominial. Quais são os erros financeiros mais comuns hoje na gestão condominial? Rapaz, erros comuns, eu vou explicar. Uma das coisas que eu odeio é quando a gente aprova a previsão orçamentária, aprova todo o planejamento estratégico e os moradores chegam e dizem, não, agora a gente vai ter que reformar a piscina. Cara, mas não estava na previsão orçamentária. Vamos chamar a taxa extra. Não pode ter taxa extra. Tem que reformar, mas tem taxa extra. Então, tem ali ainda um grupo de moradores que não compreende que o que foi aprovado é o que precisa ser executado. E muitas vezes força o gestor a fazer coisas da vontade dele, da vontade do morador, sem ter a previsão. Ah, mas tem aquele dinheiro ali para aquela emergência. A gente podia usar com isso aqui. E, às vezes, as pessoas cedem. Então, quais são os deslizes? É você sair do plano. Quando você sai do plano, você geralmente entra numa espiral para baixo. E aí, cara, para você se reerguer, vai ser complicado. Se não está no planejamento inicial aprovado, isso é extra planejamento. Então, é uma taxa extra. O morador quer uma piscina nova, bonita, com LED, aquecida, ótimo.
Vamos fazer. O custo é esse. Então, geralmente, quando você não tem muito pulso, e aí é uma crítica também àquele gestor agradador. Sim. Aquele cara que quer agradar a todo mundo. Esse aí ele pega em algumas buchas, viu? Não é? Sabe aquela pessoa que tem uma dificuldade de dar um não? Não vou dar não porque eu vou desagradar a dona Maria ali. E Dona Maria tem 12 procurações. E aí eu não vou desagradar a Dona Maria. Aí ele vai fazer a vontade da Dona Maria, que não participou da previsão orçamentária, que não colocou ali o dedinho dela para decidir as coisas na hora que era para decidir. E aí ele vai lá e agrada a Dona Maria. Mas para agradar a Dona Maria, ele foge do planejamento. Então, aquele não que ele deixou de dar, não, Dona Maria, não pode, não tem. Ele prefere dizer, não, vamos dar um jeito, vamos fazer. E aí, cara, isso é uma pegadinha, isso é uma casca de banana para o gestor terrível. E eu também compreendo que muitas vezes a pessoa precisa fazer a política ali Sim, é necessário ser político. Porque o síndico, de fato, é um representante. Sim, claro. Que é votado, que tem que fazer Que a parte... escolhido, Que né? é escolhido, Precisa fazer a parte política. Mas você não pode colocar a qualidade da sua gestão em xeque para agradar. E em condomínio tem muito esse perfil, viu? Muitos moradores querendo pegar aqui na munhequinha do síndico e conduzir a gestão dele. Mas ela não quer se responsabilizar pelas consequências. Então, essa eu acho que talvez seja a parte mais difícil para o gestor, dar não de uma forma que não desagrade. Então, se a pessoa não tem ali um perfil que mostre a ela e convença de que aquele não é importante naquele momento, ele consegue trazer ela para o lado dele. Consegue. Mas, muitas vezes, é o contrário. O cara aceita, sabendo que não pode, faz a vontade de um grupo de moradores. E acaba pegando literalmente numa bucha. E lá na frente, bicho, olha, dinheiro não leva desaforo para casa. Essa palavra, dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro é vingativo, cara. Se você tirou ele da função que ele tá, ele vai se vingar de você. Ele vai te dar uma chicotada lá na frente que você não vai escapar. Quer um exemplo básico? Você começa a fazer obra sem estar prevista. Você começa a fazer melhoria sem estar na previsão orçamentária. E daqui a pouco chega o FGTS e o INSS. Aí você, para agradar, você deixa de pagar. Vou deixar de pagar aqui o INSS porque aí é um problema. É 6 mil. Esses 6 mil que eu faço isso aqui. Cara, você vai esconder isso. Mas lá na frente isso vai brilhar como uma estrela no céu, assim, ó. Todo mundo vai olhar para esse INSS e ninguém vai ver a obra de melhoria que você escolheu, não. Então fato. É muito melhor você se precaver, dar um não, e se de fato desagradou muito esse não, mostre o custo. Você não quer essa obra? Custa tanto. Vamos ratear? É simples. Simples. Não se tem... a gente está lidando com adultos. Adulto. Criança é que faz birra. Criança, quando você vai no mercado, que dá um não, ela faz birra. Quando esse adulto que recebe o não faz birra, ele está se comportando como criança. E vai ser tratado de tal forma, saber lidar para... Você tem que classificar... Alguém aí tem que ter a clareza, né, e a maturidade de assumir a parada na hora certa. Então, o não bem dado salva a gestão. Isso é verdade. Salva o condomínio. Um não firme, educado, com clareza, você salva a sua gestão. E esse sim para agradar, esse sim para ficar bem na fita, esse sim, às vezes, é a ruína do síndico e da gestão. E, naturalmente, do condomínio. Porque as pessoas esquecem que se a gestão for infeliz no seu trabalho, quem paga o preço é os moradores. Sempre. Vocês esquecem disso. Sempre. Olha, condomínio, por mais que tenha um CNPJ, é uma reunião de CPFs. Isso é verdade. É um grupo de CPFs ali que vai ratear tudo. Então, mas tem um CNPJ. Vamos supor, vai na conta do condomínio, não tem o dinheiro. Qual é a outra? É o rateio do CPF, amigo. É o rateio. Vai lá. Então, você, morador, aí também tem isso também. Às vezes o morador quer sugar muito do síndico, quer exigir aquilo que não pode. Se você força uma barra,
lá na frente você é corresponsável também. É verdade. Então, Você isso é responsável por absolutamente tudo. Tudo. Então, a gestão tem que ser participativa. Você tem que participar das decisões, mas também tem que aceitar também o seu não, o não que foi dado ali. Pegando todo esse gancho, existe alguma história curiosa, alguma tragédia anunciada que nos sirva de lição? Rapaz, em off eu lhe conto um bocado. Diga Porque- uma sem citar Sem nomes. citar nomes. Vamos evitar processo. Histórias eu tenho muitas, né? Mas tem um caso ali em um condomínio que o cara, ele foi subsíndico e ele se contratou na gestão para ser porteiro. Tinha o síndico e o subsíndico e na gestão ele se contratou para ser porteiro também. Só que ele não assinou carteira, fez uma jornada de trabalho completamente equivocada, em desacordo com a, Meu Deus com a do lei. céu, já está anunciada essa tragédia. Passou o período todinho sendo subsíndico. Quando perdeu, foi retirado da gestão. 2 semanas depois, colocou o próprio condomínio na justiça, exigindo todos os direitos trabalhistas que ele mesmo Deu. deixou de pagar. Ai, meu Deus. Cara, isso é assim, quando eu conto, cara, meu irmão. E nesse condomínio também tem outras histórias assim, absurdas. Esse fundo já é recheado de problemas. Já. Tinha um porteiro que trabalhava 24 horas, sem descanso, Misericórdia. por 24 horas, sem carteira assinada, sem férias, sem nada. Então, e os moradores sabiam. Então tem ali 84 cúmplices. Que depois, quando chega a conta, nossa, ninguém avisou. Cara, tu sabia. Tu tava vendo ali. Você tava vendo. Você tá esperando o quê para tomar a decisão? É uma tragédia literalmente anunciada. Anunciada. Ponto. Cada condomínio de suas histórias. Amigo, como evitar decisões emocionais, como a que você acabou de usar uma referência. Vamos fazer aquela obra que não vai prejudicar o caixa, mas normalmente prejudicam o caixa. Vamos lá. Como evitar decisões emocionais? Não deixando a emoção decidir. Nós somos seres racionais e emocionais, né? Temos nosso conjunto de elementos, mas em gestão você tem que ter o lado racional ativo. Claro, se você quer muito fazer aquilo, muito, muito mesmo, chama uma assembleia e chama uma taxa extra. Mas sempre usando ali o princípio, cara, isso é necessário? É necessário para agora mesmo? Ou é um capricho? É um capricho? Ah, beleza, não tem problema nenhum em ter capricho. Mas pode? Pode. Então vamos fazer. Não pode? Não faz, cara. É simples. Às vezes a gente se perde. Tem uns memes assim, eu ganho 10, meu cartão de crédito é 20, logo eu gasto 30. A realidade de 75% dos brasileiros. Não, cara, a verdade é que você ganha 10 e você só pode gastar 7. E pronto. Ah, mas não tem mais. Você não ganha 10? Você tem que gastar 7. E 3 vai ficar dividido ali em emergência, que é 1, e 2, investimento a longo prazo. Porque você vai ter um futuro. Você vai envelhecer. Você precisa ter elementos que te dê tranquilidade lá na frente. Está preparado. Do mesmo jeito é condomínio. Você tem que ter ali, ó. Você ganha. Claro, condomínio não é feito para gerar lucro. Mas é prudente, é muito prudente você ter reservas gordas, boas reservas ali, recheadas. Entendi. Agora, claro, coloque camada de proteção para que nenhum aventureiro venha e gaste essas camadas, gaste essas reservas, que de fato é muito comum. É o que acontece. É. Pode atender. Não, pode ir. Perfeito. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Hoje, uma das maiores dificuldades também para o condomínio é a questão da inadimplência. O que você diria para o síndico que tem medo de cobrar os inadimplentes? Cara, eu já fui esse síndico. Melhor ainda que você aprendeu na prática. Não vou mentir para você. Assim que eu iniciei, não é que eu tinha medo de cobrar. Eu tinha empatia com a situação do outro e percebia que
diante de alguma situação ou outra, ele não estava podendo pagar ali naquele momento. Mas condomínio é rateio. Se você entrou no condomínio, se você é morador e está entrando para morar no condomínio, você sabe que ali é rateio. Então, vamos supor, vamos fazer uma analogia com um piano. Tem 10 pessoas para carregar um piano. Então, aquilo ali, 10 pessoas carregando o piano, ele está um peso bem dividido para os 10. O peso está mais leve. Está mais leve. Quando tira uma pessoa, 9 carrega. Vai ficando um pouco mais pesado. Se 3 pessoas saírem, só para 7, aquele piano vai cair e vai quebrar. Então, eu não posso deixar o piano quebrar para proteger 3 pessoas. Então, é melhor que você cobre essas 3 pessoas para que o rateio fique correto. E hoje a legislação ela é muito boa para o síndico. Tem muitos elementos de cobrança. Então, é muito melhor hoje dever a qualquer outra pessoa do que dever condomínio. Condomínio é negócio... É sério. As pessoas acham que não, mas volta e meia recebe uma cartinha de um escritório, aí ignora, daqui a pouco vem uma sentença e às vezes você tem 3 dias para pagar. Quando vai ver a conta tá bloqueada. Daqui a pouco saiu o dinheiro da conta. Então, dever condomínio não é uma atitude inteligente hoje. É muito melhor você se organizar, pagar o condomínio e dever outra coisa. Porque a legislação ela é severa. É severa, é rígida. severa. E que bom, né? Porque você, para quem vive em condomínio, 10, como você usou essa analogia, 7 estão pagando por 10. Fica mais mais pesado e pode quebrar. Pode quebrar. Isso é um fato. E outra coisa que traz muita tranquilidade também é a garantidora. A garantidora. A garantidora... A receita de garantida é bem... A receita garantida, claro, guardada as devidas proporções e com um contrato muito bem ajustado. Isso é importante. Assim, não fechar contrato sem um parecer jurídico antes, até porque às vezes ali você, por mais que você seja entendedor de muita coisa, você não é especialista em quase nada. Porque você entende muito... E não é especialista em quase nada. Então, um parecer jurídico para te proteger e proteger também o condomínio, a garantidora é uma mão na roda. Que maravilha. Então, já é uma dica interessante para quem vem nos acompanhando. Agora, vamos falar sobre o futuro financeiro dos condomínios e o papel de todo o planejamento. Que isso é um assunto muito importante para a gente se discutir. Dá para falar sobre crescimento financeiro dentro do condomínio? Dá. Claro que dá. Vamos lá. Tem um ponto que em grandes condomínios já tem hoje, são comércios. Sim. Você entra num condomínio, tem um mercadinho. Tem outros condomínios que vendem água. Ele fornece a água para os moradores. Água mineral, que eu falo, aquela água mineral em garrafa. Então, isso gera receita para o condomínio. Tem condomínios que é misto. Que, além de moradia, tem as lojinhas embaixo. Todo mundo quer valorização. Todo mundo quer valorização. Você comprou um apartamento por 100 mil e, no longo do prazo, esse apartamento rendeu, valorizou mais do que a inflação, você já tem um ganho real de dinheiro. Então, quando você tem um negócio bem administrado, bem planejado e muito bem cuidado nos pequenos detalhes, assim, quando você entra no condomínio, você percebe a limpeza, que você nota... O jardim bem cuidado. A portaria bem organizada. Cara, isso é um investimento. Isso é verdade. Isso é investimento, isso não é gasto. Isso é investimento, porque valoriza o patrimônio. E um patrimônio valorizado, ele cresce acima da inflação. Você está, queira que não queira, você está crescendo, está ganhando mais. Sim, teu patrimônio está crescendo. Eu tenho foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu assumi um condomínio e estava defasado o valor da taxa condominial. Estava em 950. E aí eu fiz os cálculos, fui para lá para casa, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer aos moradores que vai sair de 950 para 1.500? É uma lapada. É uma lapada. Então, eu vou propor um aumento em escala. 950 para 1.350, depois para 1.500, tal. Aí, como era um prédio de pessoas assim, já bem-sucedidas e que compreende, que entende do planejamento, no meio da assembleia, o morador falou, tá barato, 1.350. Pode fechar o valor cheio que você está trazendo. Eu fiquei surpreso. Um caso em 1 milhão. Um caso. Eu nunca tinha acontecido isso comigo, geralmente é o contrário. Mas hoje é um condomínio muito tranquilo de se trabalhar. É um condomínio muito tranquilo. Tudo acontece, tudo está funcionando. Tem caixa, tem reserva.
está rodando no Oceano Azul. É um condomínio muito bom. Por quê? Porque também a outra parte compreende o papel dela. Está inserido na realidade, sabe do que acontece, sabe que aquilo ali é uma realidade, sabe que a gente precisa fazer uma revisão numa válvula de redução de pressão. E essa redução de pressão, se a gente não fizer a válvula, vai estourar lá embaixo, nas unidades mais baixas, e vai dar um prejuízo maior. E às vezes a gente abre mão de fazer de uma revisão numa válvula redutora de pressão, ali no 10º andar, no 7º andar, a gente vai deixando. No dia que aquela ali estoura, os prejuízos nos apartamentos de baixo é terrível. Terrível. Então, quando a pessoa compreende que esse investimento nessa válvula ali valoriza o patrimônio, ou prevê que aconteça coisas piores, a gente está numa sociedade equilibrada, numa sociedade que quer crescimento. Então, muitas vezes, não é só o papel do síndico, não. É o papel dos moradores. É o morador também se conscientizar que essa parte é dele. É dele. Ele precisa entender isso. Agora, claro, a gente tem aí também exemplos de puxar de rodo. A gente de pescar em balde, assim, de síndicos que não tenham cuidado nem com o dinheiro e nem com essa manutenção preventiva. Então, a gente pega muito caso de condomínio que já está assim, ó, saturado, defasado, e precisa fazer muita intervenção em muito pouco espaço de tempo. Então, eu também acredito essa responsabilidade, não só ao síndico, como também aos moradores que perceberam que isso estava acontecendo e não se manifestaram a tempo. Isso, o que você falou foi cirúrgico, porque normalmente os moradores jogam essa responsabilidade para o gestor. Só que o gestor ele faz as escolhas, ele faz a gestão, mas precisa da aprovação. É uma grande empresa com diversos sócios, em que os sócios, cada um tem um poder de voto, poder de escolha. Exato. Se eles escolhem errado, a responsabilidade é deles. Exato. Né? Então, o síndico ele tem a sua responsabilidade, sim, mas ele precisa muito da participação dos moradores, e é o que a gente mais fala, todos os nossos conteúdos, nas apresentações do Somos de Casa, a importância da participação dos moradores na gestão, que eu tenho certeza que vai melhorar tanto para a gestão, principalmente para o morador, porque o bem dele vai ser cada vez mais valorizado. Perfeito. Wilton, como você enxerga o futuro financeiro, né, na gestão do futuro financeiro nos condomínios, com mais tecnologia, com mais controle, com mais transparência? Como é que você consegue enxergar isso? Cara, hoje a gente já tem ferramentas, né? Já tem software de gestão que praticamente ela faz todo o pagamento, toda a parte financeira. E aí, cara, antigamente, era cheque, era saque, era consolidação. Hoje está cada vez mais transparente, cada vez mais rastreável. Tudo cada vez mais rastreável. Acho que a gente já está vivendo um momento o futuro já chegou no sentido de você tem que trazer só transparência. Que as ferramentas que nós temos hoje de gestão facilitam tudo. Então, muitas vezes é só dar um enter e está tudo resolvido. É só colocar a senha, já está tudo resolvido. E aí você gera relatórios praticamente automático. Você terminou o dia hoje, você pode gerar um relatório e mostrar para os moradores. Então, ferramentas de tecnologia, ferramenta de divulgação, grupos e mais grupos de WhatsApp, Telegram, software de gestão. Cara, só não tem transparência hoje. Quem não quer. Não tem mais como você fugir disso. Você tem que fazer um esforço muito grande para não ser transparente na sua gestão. Tem que ser um esforço muito grande, porque tudo está visto. E bem fácil. Muito fácil. E cada vez mais claro. Que antigamente acessível, não tinha né? clareza. Antigamente era difícil entender as coisas. Mas hoje não, cara. Tá Coserne, R$1.000. Pagamento da Coserne, R$1.000. Pô, você abriu ali o livro. Você não precisa nem do livro, do papel. Você vai lá no software. Digital. Acabou. 10 minutinhos você vê vê tudo. Perfeito. Nosso papo está maravilhoso e para que a gente consiga encerrar essa grande entrevista com conteúdo maravilhoso, isso é um conteúdo rico, tanto para os moradores quanto para os gestores. Eu sou muito pidão, eu gostaria que você desse uma dica de ouro para os síndicos que estão começando.
Uma para os síndicos que estão começando e outra dica de ouro para os moradores. Pode direcionar direto a eles. Para os síndicos que estão começando, né? Assim, claro, eu não me acho ainda à altura de estar dando dica para síndico que está começando. Até porque eu estou no início da minha jornada ainda, né? Eu pretendo ainda caminhar ainda nesse segmento por muito tempo. Mas uma dica que eu dou, especificamente, é que vocês desenvolvam uma capacidade de comunicação. Uma comunicação eficaz, com clareza, claro, com a base bem fundamentada, né? Você precisa, de fato, fazer o diagnóstico financeiro, apresentar isso com clareza, isso salva muito sua gestão. Não tenha medo de mostrar a realidade, não esconda nada de ninguém, traga à luz tudo, dê publicidade a tudo. Ah, se tem um problema que foi da antiga gestão, não tem problema, traga. Traga no momento oportuno. Qual o momento oportuno? Assim que você começa. Você mostra tudo. Olha, a situação que eu peguei é essa. Com clareza, certo? Aí, se você não tem ainda essas habilidades, nós temos hoje grandes empresas que promovem um conhecimento de oratória, né? Invista. Você hoje é um gestor que fala para pessoas e sua fala, ela reverbera. Se você fala com segurança, você consegue trazer os moradores para o seu lado. Mas se você vai inseguro, vai com incerteza de dados, você mesmo se perde. Então, a dica de ouro que eu dou é essa. Invista cada vez mais em oratória, em apresentação, em clareza e conteúdo com qualidade. Perfeito. É basicamente isso. E agora para os moradores. Para os moradores, amigo, participe da Assembleia. Vá para a Assembleia. Não dê procuração. E depois que acabar a Assembleia, não tem mais o que discutir. Tudo que foi decidido em Assembleia, a Assembleia é um documento, cara, que vai nortear a gestão. Então, se você abre mão de ir para uma Assembleia e deixa uma outra pessoa desse tipo você, a única coisa que te resta é acatar e aceitar o que foi decidido na sua ausência. E se você quiser, de fato, que suas vontades sejam executadas, vá para a Assembleia. Discuta, questione. Ali é o lugar. Questione, não tem problema de questionar. Ali é o lugar certo de debater, de achar as soluções. Então, basicamente, para o morador, participe, seja participativo, colaborativo, entenda que viver em sociedade requer, de fato, essa participação, né? E você está ali junto com mais não sei quantos moradores, talvez um condomínio grande, 200 pessoas, e todas essas pessoas precisam viver em harmonia, precisam obedecer regras e precisam valorizar o patrimônio. Então, é na Assembleia que se discute, é na Assembleia que se decide, e também exige a transparência dos gestores. Exige transparência, exige que a prestação de contas seja feita de forma clara, qualquer dúvida que tenha, tire, não tenha medo de questionar, até porque a pessoa foi eleita para gerenciar o seu dinheiro, né? E se ela não está gerenciando de forma transparente, tem algo ali que precisa ser visto. Então, basicamente é isso. Para o gestor, você tenha clareza nas suas apresentações, se prepare, até porque, na verdade, é um papel... Antigamente, o síndico era muito discriminado. Hoje em dia, a tendência é que isso migre para a gestão, você seja um gestor cada vez mais qualificado, com cada vez mais qualidade. E os moradores vão, de fato, lá na frente, ter esse entendimento de que a gente precisa aqui de uma gestão mais eficiente e uma gestão mais profissional. Então, a impressão que eu tenho é que cada vez mais esse segmento de gestão aumente, né? E cada vez mais os moradores têm um entendimento de que precisam de pessoas qualificadas à frente dessa demanda. Isso é verdade, você tem total razão. Wilton, foi uma aula leve, divertida, cheia de conhecimentos práticos, falando sobre dinheiro, sobre planejamento. São dois temas que andam juntos para uma boa gestão. Muito obrigado pela possibilidade de participar aqui conosco, compartilhando todo esse conhecimento, trazendo dicas, soluções, informações para quem nos acompanha. E, claro, quais são as suas redes sociais para quem está assistindo também acompanhar todas as informações com você. Tá, obrigado pelo espaço, também pela leveza que você conduziu. Muito simpático da sua parte, muito generoso também em deixar a gente falar e dar espaço. A minha empresa se chama Seu Gestor Consultoria.
E o meu Instagram é Wilton_Gomes. E meu telefone, se você me permite. Claro. É 84-9481-5005. Tá a gente aí. fica à disposição. E me convide mais vezes. Então já está convidado mais vezes, a gente ainda tem muita coisa para conversar. Tem. É um cara que fala com muita propriedade sobre planejamento, sobre dinheiro, que são duas coisas muito importantes para quem vive o condomínio. E vale salientar, ressaltar a importância da participação, a dica que você deu para os síndicos, porque o que é isso, gente? Para quem vive condomínio, o mercado está mudando, está se atualizando todos os dias, sempre trazendo o que há de melhor para a gestão. E nós da Siga-me Condomínios, através do nosso Siga-me Cast, é buscar trazer essas informações e compartilhar para quem quer viver condomínio. E você que está nos assistindo, não esquece de comentar alguma dúvida que ficou, de compartilhar para aquele seu amigo que precisa de orientação sobre gestão financeira. E claro, a Siga-me sempre trazendo dicas, informações e soluções para quem vive o condomínio.